Estamos de volta e, gente, olha só, nos últimos meses temos acompanhado que a produção de alguns alimentos que constantemente estão nas nossas mesas tem sido prejudicada. Além dos fatores naturais, como a seca, entram em cena questões econômicas em todo o país. Exemplos: inflação, juros altos e por aí vai. É o fim de mais um dia na feira e os comerciantes buscam a última chance de dar suas ofertas. Marialva é uma das freguesas que procuram melhores preços, mas ultimamente nem a pechincha está adiantando. Isso aqui com todo mundo, mas não vai não, porque a carga tributária é muito pesada e a gente compra lá só uns pinguinhos ali, aqui, ali, acolá, mas a carga tributária a gente volta e meia vamos dar, está muito pesada. Esse aumento nos produtos é um reflexo da inflação do país, o que pode afetar diretamente a venda e compra de alimentos. Nós temos um processo inflacionário que ele é um sintoma de que há um desajuste entre oferta e demanda na economia. E há também um aspecto do ponto de vista de influência na relação de custo. Então a inflação nós temos aí por alta do dólar, então vários produtos têm como insumos que são comprados no exterior e com a alta do dólar esses insumos aumentam. Recentemente a gente teve uma majoração muito grande de preços administrados, energia, gasolina, certo? Então esses preços também passam a ser custo de outras empresas e isso aumenta a inflação. E não são só os consumidores que sentem a inflação, os feirantes também sofrem na pele. Enelza está na Ceasa de Conquista há um bom tempo. Mas em época de crise, as vendas estão difíceis. Eu vendia fruta, agora não estou vendendo mais fruta, porque fruta arteou demais, a manga. Manga a gente comprava de 10 e de 15. Está custando 60, 40, 50, como é que pode vender? A coisa engrossou, minha filha, agora não está mal não, hein? Do frete à conta de luz. É uma série de fatores que contribuem para o aumento. Se os vendedores dependessem apenas do que vem de fora, a situação seria ainda mais preocupante. Se fosse de fora seria pior, né? A gente dá sorte não só a Conquista, como a Bahia também é rica nisso, assim, tem a Chapada, produz muito aqui. Aqui tem muita gente, tem muito assentamento, aqui o Rio São Francisco, o pessoal se produz muito, então as mercadorias chegam aqui, sempre chega com preço acessível, né? Tem aqui Poções, Jaguaquara, então a região é muito rica e nós aqui temos bastante diversidade de produtos, né? Antes, o tomate ganhava o título de protagonista da alta dos preços. Agora, na barraca de Dona Ornélia, é a vez do limão ser o vilão. O limão mesmo está um vilão. É o vilão. No ano passado custava R$35 e hoje, agora mesmo, está custando R$90 o saco. Nesse aperto, a velha pechincha acaba se tornando um trunfo não apenas dos fregueses. Tem muitos vendedores, inclusive Dona Ornélia, procurando o seu jeitinho de conseguir um desconto na mercadoria. Nós temos que pechinchar, porque nós vamos comprar do preço que eles querem, né? A gente tem que baixar essa maneira para a gente. Para tentar manter um jogo de cintura diante da inflação, especialistas propõem sugestões para driblar a crise. Bom, quando você está num processo inflacionário, você tem uma descoordenação de preço. Então, a primeira dica que você tem que fazer é comprar o essencialmente necessário. Segundo, é você fazer uma boa pesquisa de preço, porque como há uma descoordenação de preço, então o mesmo produto pode estar sendo vendido a preços diferentes em várias unidades. Então há uma descoordenação, então o custo de um pode ser o de outro, então a pesquisa de preço é de fundamental importância. A inflação é uma dor de cabeça para quem vive da feira. Mas como o brasileiro não desiste fácil, a crise pode até atingir a economia. Já a vontade do trabalhador, essa continua forte. O que a gente está fazendo é comprando o mínimo possível, trabalhando com estoque mínimo, assim, né? E tentando sobreviver dentro daquilo, né? Antes ganhar pouco do que perder muito. Bom, enquanto algumas culturas têm sido prejudicadas por esses fatores que nós mostramos na reportagem, uma tem trazido alegrias ao produtor. Saiba qual é ela. O cultivo da mandioca é de grande relevância econômica como principal fonte de carboidratos para milhões de pessoas, essencialmente nos países em desenvolvimento. O Brasil possui aproximadamente 2 milhões de hectares e é um dos maiores produtores mundiais, com produção de 23 milhões de toneladas.
Atualmente, a demanda do amido de mandioca tem crescido de forma relevante. Para conhecer um pouco mais sobre a realidade da cultura da mandioca em nossa região e saber como esse aumento tem interferido na vida dos produtores, nós viemos até a produção de Seu Jaci. Ele produz outras culturas para o próprio consumo, mas o que compõe mesmo a renda familiar de Seu Jaci e da maioria dos produtores da região é a mandioca e a casa de farinha. Não, é só para a gente, o processo dela é só ir na casa de farinha. E a fábrica de farinha que nós temos aqui é da associação, não é minha mesmo. Mas todos nós fazemos a farinha aí, que é a comunidade inteira usa essa fábrica da associação. A mandioca é uma cultura que não é trabalhosa para se cultivar. Ela deve ser cultivada em regiões de clima tropical e subtropical, em temperatura média de 25 graus e com chuvas bem distribuídas. Para Seu Jaci, os cuidados com a produção são bem simples. Ele depende mesmo das condições climáticas. A mandioca é só mesmo a enxada, limpou, vem a época da plantação, a gente faz, é usada na base da mão de obra mesmo, a não ser para arar no começo que a gente pega o trator e ara as terras e aí vai para o plantio. Qual a melhor época de plantar mandioca? Aqui é de outubro a novembro, que é o começo das águas. Então esse ano a gente já está um pouco atrasado, porque a chuva não ainda veio, mas a gente espera que agora em novembro vai chover bem e aí a gente vamos fazer a plantação, que é a melhor época de plantio. E agora no quadro Dicas do nosso ESB Rural, você vai saber quais são os cuidados com a vaca prenha. A gestação em vacas leva entre 280 e 290 dias, dependendo da raça e do bezerro que será gerado. Para saber se a vaca está prenha, pode ser feito um exame clínico, com o auxílio de um aparelho de ultrassom, 30 dias após a cópula ou inseminação artificial. A partir do 7º mês, as vacas devem ter a lactação interrompida. Caso isso não ocorra, a vaca terá a sua próxima lactação diminuída. Devem ser separadas dos demais animais quando secas, 2 meses antes do parto e conduzidas para um piquete maternidade. As vacas de corte após um período de monta devem ser separadas do reprodutor e então passar pelo diagnóstico de gestação. A idade não é o fator mais importante, mas sim a condição corporal, principalmente do nível nutricional e da qualidade do manejo. Durante o 8º mês e também no dia do parto, recomenda-se a aplicação de vermífugo oral ou injetável. Com isso, diminui-se a competição dos vermes e o animal poderá repor as reservas orgânicas e apresentar um pico de produção mais elevado com menor perda de peso. Agora é o momento de dar uma pausa, tomar um café, tomar uma água e daqui a pouco nós voltamos com uma reportagem muito interessante. Você vai descobrir que a educação alimentar pode ser levada para a escola. Nós voltamos daqui a pouco.